Olá pessoal, vamos ao resumo semanal de Meu Caminho é Te Amar, de 20 a 24 de janeiro. Fausto confronta Daniela se ela e Memo são amantes. Karen e Heron se aliam contra Fausto. Úrsula agride Daniela e a humilha. Fausto tenta atirar em Memo. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Daniela diz a Karen que desde que descobriu que o Memo é o pai da Isabela, o Fausto está insuportável. Grita por tudo e se enfurece rápido. Karen diz que ele sempre foi assim, mas só agora que ela está enxergando isso. Ela conta sobre o escândalo que Fausto fez com Gabi e que gritou feio com ela diante de todos na construtora. Daniela fica indignada. Sebastian fica triste por Lupe não ter aceitado de imediato seu pedido de namoro. Fausto diz a Heron que a Karen está complicando sua vida e colocando ideias na cabeça da Daniela. Ele diz que vai se encarregar para que a Karen se case logo com ele, mas que precisa urgente que ele elimine o caminhoneiro já. Karen diz a Daniela que o Heron já estava falando de casamento, mas que ela quer ir com calma. Daniela pede que a amiga não faça o de sempre, fugindo de relação a relação. Karen diz que o Heron não é o homem de seus sonhos. Daniela pergunta quem é esse homem, ou se ele só existe nos pensamentos da amiga. Ela pede que Karen coloque tudo para fora, como ela sempre a estimula a fazer. Karen diz que não está apaixonada pelo Heron, mas pode ser que com o tempo as coisas mudem. Heron diz a Fausto que aprendeu com ele que um erro não se pode cometer duas vezes. Ele diz que ele sempre prometeu coisas para ele e nunca cumpriu, e então não vai matar ninguém. Fausto se zanga, mas diz que amanhã mesmo irá convencer a Karen. Lupe diz a Gabi que o Sebastian disse que quer mudar e ser melhor por ela. Ela conta à irmã que ele pediu ela em namoro, mas não aceitou. Lupe diz que, na verdade, tem medo que o Sebastian volte a machucá-la. Gabi diz que o Sebastian já aprendeu a lição e está mudando, e agora ela não pode perder. Daniela decide dormir com Isabela e deixa Fausto irritado. Úrsula quer fazer amor com Memo, mas ele finge que está dormindo para evitar intimidade com ela. Úrsula fica arrasada. No outro dia, Fausto diz a Daniela que a ama e que o casamento deles é como aquele jardim, perfeito, mesmo que às vezes eles tenham que cuidar. Daniela diz a Fausto que tem que falar seriamente com ele. Fausto diz que sabe que errou com o João, mas que a ama demasiado e não poderia viver sem ela e sua filha. Daniela é firme com o fuleiro e diz que precisa de um tempo para pensar sobre a relação deles. Ela quer que ele saia de casa. Úrsula diz a Memo que o que a dói é que se ela não estivesse grávida, ele teria trocado-a pela lagartixa. Ela diz que não consegue tirar de sua cabeça que eles se beijaram. Memo diz: Colírio, me dá um tempo. Eu de verdade, eu quero pensar em você e no bebê que estamos esperando. Úrsula pergunta se ele ainda ama. Memo diz que sim, e muito. Os dois se beijam. Daniela diz a Fausto que cada dia mais tem dúvidas sobre o casamento deles. Fausto diz que eles são um casal sólido, mas não irão se divorciar por uma discussão. Daniela diz que não é só isso, e que eles mudaram. Fausto diz que a ama, mas Daniela diz que isso são apenas palavras, e isso dá para perceber pelos olhos dele. Fausto tenta manipular Daniela, alegando que isso é pelo Memo e a paternidade da Isabela. Daniela diz que nem ela e nenhuma outra mulher merece viver o que está vivendo. Fausto questiona se ela deixou de amá-lo. Daniela diz: Sim, eu já não te amo mais, e eu não vou mentir. O que eu sentia por você se dissipou. Fausto confronta se ela está apaixonada pelo maldito caminhoneiro. Yolanda pede que Macário finja para Amparo que irá embora de casa e que se ela ainda sentir algo por ele, pode tentar fazer algo para ele não ir. Macário pergunta e se ela não se importar. Yolanda diz que as coisas ficariam difíceis para convencê-la a vender os terrenos. Macário diz que não vai se contentar só com a metade e que quer todo o dinheiro dos terrenos. Yolanda diz que é isso mesmo e que ele não pode sair da casa, pois isso daria legalidade para Amparo agir contra ele. Daniela diz a Fausto que o problema ali é entre eles. Fausto diz que está certo, que o caminhoneiro não entrou na casa só para tirar a Isabela, mas também a sua esposa. Daniela diz que não tem nada com o Memo e que ele acabou de se casar com a Úrsula. Fausto diz: E daí? Isso não significa nada.
Vocês são amantes. Desde quando estão rolando juntos? Daniela dá uma bela bofetada na cara do desgramado e diz que não permitirá falta de respeito. Fausto pede desculpas e diz que só de pensar na ideia fica louco. Daniela diz que aquilo não tem nada a ver com o Memo e que eles estão com problemas há muito tempo. Ela joga na cara dele que nunca conta com o apoio dele. Fausto diz que também se sente assim e ela sempre está contra ele e que espera de verdade que ela não esteja o traindo com o caminhoneiro. Macário faz uma ceninha e diz a Amparo que já vai embora e não tem nada que fazer ali. Gabi pergunta a Sebastião como o João dormiu. Sebastião diz que ele dormiu de olhos fechados, assim como todo mundo. Gabi ri e diz a Sebastião que a Lupe gostou da atitude dele, mas ainda está insegura. Macário diz a Amparo que já não aguenta o desprezo de todos e que ela é a primeira que faz isso. Amparo diz que ele mereceu isso, mas quer que ele fique até o Zé Maria chegar para explicar para ele que não está sendo expulso, mas sim que é ele quem quer ir embora. Macário se zanga, já que pensou que a esposa iria pedir para ele ficar. Fausto diz a Karen que ela é igual uma maldita víbora que fica sussurrando no ouvido de Daniela seus próximos passos. Ele diz que ela é um lixo e jura que não vai se dar bem. Após os conselhos de Daniela, Jerusa e Léo fazem as pazes. Sebastião vai à universidade de Lupe com um cavalo e vestido de príncipe. Lupe se surpreende com a surpresa dele. Fausto diz a Karen que a Daniela falou de divórcio e pediu que ele saísse de casa para pensar nas coisas. Karen diz que não sabia disso, mas Fausto a sufoca e diz que não vai perder sua fortuna por culpa dela. Karen pede que ele se acalme e Fausto exige que ela diga se a Daniela e o caminhoneiro são amantes. Sebastião se declara em público para Lupe e a pede em namoro novamente. Lupe, emocionada, aceita e os dois se beijam apaixonados. Karen nega a Fausto que Daniela tenha algo com o Memo. Ela diz que está tão surpreendida quanto ele e que não fazia ideia de que a amiga queria o divórcio. Karen diz que ele está insuportável com a Daniela e a Isabela e é ele mesmo quem está provocando aquela situação. Fausto acredita que Memo e Karen estão aliados para destruir seu casamento, mas Karen diz que ele é o único culpado de tudo. Zé Maria fica arrasado quando Macário diz que irá embora de casa. Ele chora e diz que não quer que o pai vá embora. Daniela diz a Isabela que o pai dela e ela estão com algumas indiferenças. Isabela diz que seu pai está muito chato e parecendo um ogro. Daniela diz que por isso ele irá sair de casa por um tempo. Fausto diz a Karen que ela o manipulou para que fosse chamar o Memo de volta para trabalhar com Daniela. Ele diz: "Você é mesmo tão estúpida que pensa que se eu se separar da Daniela vou correndo para os seus braços?" Karen diz que o dinheiro que ele tem não se compara com o dinheiro que ela irá herdar quando seu pai falecer. Fausto diz: "Primeiro morto do que virar seu mascote." Karen diz a Fausto que não vai esperar ele por toda a vida e que o Heron está oferecendo algo que ele nunca ofereceu. Fausto diz: "O que você espera? Aceita, se casa com ele. O Heron pode ser sua última possibilidade. A beleza mais cedo ou mais tarde acaba. E olha, você já não é uma jovenzinha. Eu jamais me casaria com uma tarântula como você." Isabela chora e sofre porque Fausto sairá de casa. Daniela fica com o coração partido ao ver Isabela chorando. Zé Maria também chora e implora que o pai não vá embora. Macário pede que Zé fique bem, que vai vê-lo todos os dias. Ele pede que o filho cuide da mãe e das irmãs dele. Fausto aconselha que Karen aceite logo a proposta do Heron, antes que ele perceba que ela não serve para a esposa, e sim só como amante. Karen o esbofeteia. Fausto diz que ela é patética e lhe causa pena. Karen diz que merece algo melhor que ele, e a Daniela também. Fausto sai e Karen diz assim: "Eu vou te destruir, Fausto. Eu te juro que vou te destruir, de tal maneira que você vai desejar estar morto, infeliz." Macário se muda para a casa de Úrsula e diz a César que não pode sair daquela propriedade. Zé Maria e Isabela se falam por videochamada e contam sobre os pais deles, que sairão de casa. Zé Maria diz que eles são super-heróis e não podem chorar. Fausto entrega para Heron um anel de compromisso para que ele peça Karen em casamento. Ele diz que ele pode considerar aquilo como presente de casamento. Fausto diz que agora quer que o caminhoneiro esteja morto
e acredita que aquele imbecil esteja dormindo com sua esposa. Heron pega sua arma. Diz que é muito fácil ordenar uma morte, mas já que ele quer o caminhoneiro morto tão rápido, ele mesmo pode fazer isso. Heron entrega a arma para Fausto. Karen diz a Daniela que Fausto foi perguntar para ela se ela tinha algo com o Memo, mas que é óbvio que ela negou. Daniela diz a Karen que há alguns meses tinha a vida perfeita e olha como está agora. Karen diz que o Fausto não é tonto e já suspeita que ela sinta algo por Memo e uma hora ou outra ele irá descobrir. Daniela diz que espera que não, mas Karen aconselha que ela confesse a verdade. Heron diz a Fausto que não duvida que ele tenha sangue frio para assassinar, embora lhe custe trabalho para o primeiro. Fausto aponta a arma para Heron e diz que pode testar com ele. Heron pega a arma de Fausto, coloca balas e entrega para que ele atire nele se tem tanta coragem. Fausto aponta a arma, mas Heron diz que ele já cometeu o primeiro erro, porque não se segura a arma daquele jeito. Ele manda Fausto atirar em sua cabeça. Daniela diz a Karen que não a entende, que um dia ela fala para ela não dizer nada para o Fausto, que se apaixonou por outro homem, e agora quer que ela diga. Karen diz que ela tem razão, é melhor ela não dizer nada mesmo. Heron diz a Fausto que o primeiro assassinato é difícil, e que se ele matá-lo agora, será mais fácil quando for a vez do caminhoneiro. Ele diz a Fausto que antes ele era um exemplo para ele, que o admirava, e na verdade seria uma honra morrer pelas mãos dele. Heron deixa Fausto em alerta que se caso morrer, tem tudo pronto para que os segredos dele venham à tona. Ele diz que todos saberão que ele desfalcou a construtora. Mandou matar os pais, a origem da Isabela, a tragédia da Olívia, e questiona se ele quer passar o resto da vida na prisão. Fausto abaixa a arma e Heron sugere que quando ele for matar, use um silenciador. César diz a Macário que se a Úrsula não querer dar o bebê para ele terá que ajudá-lo. Macário diz que sabe bem como comandar a sobrinha. Amparo conta aos irmãos que não sabe para onde o Macário foi. Ela diz que não é fácil a situação, embora saiba que fez o certo. Memo e Léo apoiam a irmã e dizem que ela não está sozinha. Isabela diz a Karen que agora seu paizinho irá sair de casa. Karen pede que ela pense que ele só está indo por alguns dias, como se fosse viajar. Ela diz que a afilhada deve apoiar a mãe. Isabela comenta com Karen que sua mãe sempre sorri quando está com o Memo. Karen pergunta a Isa se ela gostaria de conhecer seus verdadeiros pais. Isabela diz que sua mãezinha está no céu e vive entre as estrelas. Karen então questiona se ela gostaria de conhecer o verdadeiro pai dela. Ela diz que se ela quiser, pode pedir isso aos pais dela, que eles com certeza encontrarão. Isabela fica entusiasmada e Karen pede que ela não diga a ninguém que foi ela quem deu essa ideia para ela. Daniela diz a João que se ele quiser voltar para casa já pode, pois pediu um tempo para o Fausto. Ela diz que está pensando seriamente em se divorciar dele. João diz à irmã que isso é o melhor que ela pode fazer e a apoia. Fausto pensa em como ele mesmo irá assassinar Memo. Ele chega em casa, mas deixa a arma guardada no carro. Léo diz a Memo que se reconciliou com a Jerusa e que combinaram de se casar em 1 ano. Memo comemora com ele. Fausto chega em casa e, ao ver João, diz: "Quando o gato sai, os ratos chegam." João diz que deveria ter saído 5 minutos antes e evitava aquilo. Ele se despede de Jerusa e Daniela e sai. Daniela diz a Fausto que eles têm uma conversa pendente. Fausto vai para o quarto e a ignora. Karen deixa Isabela em casa e pede para ela pensar muito bem no que ela disse. Fausto diz a Daniela que o que ela quer é ficar livre para ficar nos braços do amante dela. Isabela chega ali. Os dois disfarçam e Fausto diz à filha que estava morrendo de vontade de vê-la. Isabela pergunta se ele não vai sair de casa. Fausto diz que é claro que não e que elas são sua família. Isabela pede a Daniela e Fausto que encontrem seu outro papai e que quer conhecê-lo. Fausto e Daniela se surpreendem. Amparo surpreende Macário tentando levar a televisão de casa. Fausto diz a Isabela que encontrar o pai biológico dela pode levar muito tempo e tem muitos trâmites. Daniela fica indignada com a cara de pau de Fausto. Fausto diz à filha que se aquilo é tão importante para ela, irá fazer todo o possível para encontrar o outro pai dela.
Isabela o abraça e diz que ele é o melhor. Ela sai do quarto do infeliz. Daniela diz a Fausto que a Isabela precisa saber da verdade. Fausto diz que é muita coincidência que a Isabela venha pedir isso logo agora. Ele a acusa de estar colocando essas ideias em Isabela e de estar manipulando a filha para pressioná-lo. Amparo pega a televisão de Macário. Macário diz que não tem televisão onde está vivendo. Amparo diz que isso não é problema dela e questiona onde ele está morando. Macário diz que está com o César. Amparo diz que ele está ao lado e isso não é certo. Daniela diz a Fausto que só quer o melhor para sua filha. Fausto não acredita nela e que vai sair para correr, pois precisa. Daniela pede que Fausto não fique pensando que ela fica manipulando sua filha. Anoitece. Heron e Karen saem juntos para jantar. Ele diz que quer que ela seja a primeira ao abrir os olhos e a última quando fechá-los. Heron surpreende Karen ao pedi-lo em casamento. Macário entrega dinheiro para Yolanda, do que ele conseguiu do negócio com César. Yolanda fica toda animadinha e agradece o tigre. Heron diz a Karen que não tem dúvidas que quer compartilhar o resto de sua vida com ela. Karen diz que as palavras dele conquistariam qualquer mulher, mas é melhor tirarem as máscaras. Ela diz que ele, se casando com ela, teria uma nova vida e que o casamento deles seria um negócio. Karen diz que eles podem negociar sem casamento, pois aquilo é um negócio e não amor. Jerusa diz a Daniela que ela e Léo se reconciliaram e que irão se casar em 1 ano. Ela diz que quer abrir um negócio de roupas e costura para ela. Heron diz a Karen que tudo que ela disse é verdade, porém, ele gosta mesmo dela. Karen diz que aquilo é um negócio, que já perdeu muitos anos sendo a amante de Fausto, mas pode conseguir conquistar o homem que ela gosta. Ela questiona o que ganharia aceitando a proposta dele. Heron diz que estaria disposto a fazer o que fosse por ela. Karen diz que quer a ajuda dele para destruir o Fausto. Heron diz que acredita que eles têm o mesmo em comum, e os dois se aliam contra Fausto. Karen e Heron se beijam e selam um acordo para acabar com Fausto. João conta a Gabi que a Daniela está pensando em pedir o divórcio para Fausto. Gabi diz que desde que soube que a Isabela é sua prima, também se preocupa por ela. João diz que fica feliz que agora não é só ele e a Dani que se importam com sua sobrinha. Sebastião anuncia para o pai que ele e Lupe estão namorando. Eugênio fica contente e os parabeniza. Fausto se esconde atrás do caminhão de Memo com a arma. Memo vai se aproximando. Fausto aponta a arma para ele. Zé Maria aparece ali fora correndo para brincar com o tio, o que estraga os planos de Fausto. César surpreende Fausto tentando acabar com Memo. Ele debocha por Fausto não ter tido coragem de disparar. Fausto aponta a arma para César, que aponta sua arma para ele também. Úrsula diz a Memo que viu ele brincando com o Zé e imagina como ele será com o bebezinho deles. Memo agradece a compreensão de Úrsula e seu amor. Úrsula diz que não há mal que dure 100 anos e o importante é que estão juntos. César diz a Fausto que não é inimigo dele e os dois baixam as armas. Fausto oferece dinheiro para César para que ele não diga a ninguém o que estava tentando fazer. César diz que lembra do dia que ele chegou à festa de Memo e que estava atrás da sua esposa e da menina. Ele questiona por que Fausto quer calar Memo. César pergunta quanto ele está disposto a pagar para que ele silencie o caminhoneiro. Fausto fica contente e se alia a César contra Memo. Gleice fica furiosa ao saber que Macário levou a televisão de seu quarto. Ela diz que ele leva as coisas da casa delas, mas que dos outros filhos dele, além de ter seu sobrenome, tem tudo do bom e do melhor, enquanto ela vive naquela vida miserável. Yolanda diz que ela não é a primeira e nem a última que deixou os estudos para ter que trabalhar. César diz a Macário que eles têm uma nova missão. Daniela questiona Fausto por que ele disse para Isabela que fariam o possível para encontrar o pai biológico dela. Fausto diz que é isso que pensa em fazer e que precisam apoiá-lo. Daniela se surpreende e Fausto diz que contarão para Isabela que o Guilherme é o pai biológico dela. Heron e Karen transam. Karen quer mudar Heron para estar à sua altura e se casar. Daniela fica incrédula pela decisão de Fausto. Fausto manipula Daniela, finge maior preocupação pela filha e que devem ser cautelosos.
Ele diz que precisam buscar um momento adequado para revelar aquela grande verdade. Fausto diz que a separação deles não seria bom para Isabela e que devem estar juntos para apoiá-la e cuidar de suas emoções. Ele a chantageia e diz que sua condição para dizer a verdade é que sigam juntos. Karen quer ceder algumas porcentagens das ações da construtora para que Heron esteja à sua altura. Ela diz que vai dar o dinheiro para ele, mas que seu pai não pode saber disso. Karen diz que ele terá 11% das ações da construtora e Fausto terá 10%, ou seja, Heron terá mais poder que Fausto. Heron diz a Karen que ela está fazendo aquilo para se vingar do Fausto. Karen diz que ele será o marido ideal para ela e que juntos acabarão com Fausto. César diz a Macário que o tal Fausto Beltrán tem muito interesse em calar o Memo. Macário pergunta quanta grana tem no meio. César diz que o Fausto quer que eles eliminem o caminhoneiro para sempre. Macário diz que se seu cunhado sair do mapa, será mais fácil ficar com os terrenos da Amparo. Daniela aceita a chantagem de Fausto e seguirão juntos para que Isabela saiba a verdade sobre Memo. Ela diz que ele não sairá de casa, porém não dormirão mais juntos e a partir de agora quer que ele fique no antigo quarto de João. Fausto se chateia e Daniela pede que ele não a pressione mais. Úrsula percebe que Memo dormiu profundamente e sai do quarto. Ela vai atrás de César, mas o encontra na cama com Macário assistindo futebol. César diz a Úrsula que o Macário se meteu ali. Macário debocha por Úrsula estar colocando chifres em Memo. Ele sai do quarto e Úrsula e César ficam juntos. No dia seguinte, Daniela liga para Memo e diz que precisa que eles se vejam para falar de algo muito importante. Memo aceita e eles combinam de se verem. César segue Memo. Úrsula lê um recado de Memo, onde ele diz que teve que sair urgente e que se vêem à tarde. Gleice chega ao restaurante de Amparo. Ela fica cara a cara com Amparo e pede emprego como garçonete. Karen conta ao pai que o Heron a pediu em casamento, mas não aceitou. Eugênio diz à filha que quer que ela forme logo sua família e tenha filhos, pois quer netos. Karen diz que sabe que não é nenhuma jovem, mas não tem pressa em ser mãe. Ela diz que o Heron quer falar com ele, pois parece que ele juntou um bom capital e quer investir seu dinheiro. Memo e Daniela se encontram em uma cafeteria. Daniela revela a Memo que a Isabela disse que quer conhecer seu pai biológico e o Fausto está de acordo. Memo fica emocionado, agradece Daniela e a abraça com muito carinho. Úrsula chega ali e grita na cafeteria, fazendo um escândalo. Memo pede que Úrsula não se altere, que ela está grávida e que estão ali para falar de sua filha. Daniela diz que é verdade e o único tema entre eles é a Isabela. Úrsula diz: cala a boca, porque senão eu te tiro arrastada daqui. Você aproveita qualquer oportunidade para se jogar para o meu marido? Você é uma vadia. Úrsula esbofeteia Daniela. Gleice diz a Amparo que precisa muito do trabalho. Ela mente dizendo que tem 18 anos. Amparo diz que espera ela amanhã e falam com mais calma e quer a identidade dela. Daniela diz a Úrsula que não irá permitir que ela fale assim com ela, pois é injusto. Úrsula manda ela parar de ficar atrás do seu homem e que ele é o pai do bebê que está esperando. Memo diz que a Daniela é a mãe da sua filha e que eles precisam se ver para falar do futuro dela. Ele diz que a Daniela estava falando que a Isabela quer conhecer o pai biológico, ou seja, ele. Daniela deixa claro a Úrsula que o único que ela e Memo falam é sobre a Isabela. Úrsula sai. Memo pede desculpas para Daniela. Daniela diz que não foi sua intenção deixá-la em problemas com a esposa dele. Já do lado de fora da cafeteria, Úrsula jura a si que a Daniela vai se arrepender por aquilo. César aparece ali e Úrsula pergunta como ele sabia que o Memo estava lá. César diz que fez um favor em avisá-la e que quer saber muito. Gleice exige que Macário consiga um documento falso para ela e que precisa trabalhar, e é mais fácil se falar que é maior de idade. Macário aceita ajudar a filha, sem imaginar que ela queira trabalhar com Amparo. Heron diz a Eugênio que tem interesse em investir em 11% as ações da construtora. Eugênio diz que está bem, o cumprimenta e diz que agora ele é um dos sócios da construtora. Fausto dá metade do dinheiro para César matar Memo, e o restante dará depois que cumprir o serviço. César diz que quer o dobro,
pois já sabe que ele quer matar o tal caminhoneiro, porque ele é o verdadeiro pai da moleca dele. Fausto exige que César lhe diga quais são os motivos dele querer também que Memo deixe de respirar. César confessa que é o marido da Úrsula. Memo discute com Úrsula pela reação dela com Daniela. Ele diz que a Daniela é a mãe da sua filha e ela, gostando ou não, seguirá em contato com ela por Isabela. Úrsula fica pé da vida e chuta a mesa da casa. Feliz, Lupe conta a Amparo como Sebastião a pediu em casamento. Amparo fica muito feliz pela filha, mas aconselha que ela sempre vá com calma e não se emocione tanto, pois hoje em dia as coisas são diferentes. César diz a Fausto que o casamento dele com Úrsula foi diante de todas as leis. Ele revela que o casamento da Úrsula e do Memo é falso e não tem autenticidade. Fausto ri e diz que a Úrsula poderia ser presa por isso. Ele se surpreende ao saber que o bebê que Úrsula espera é de César. Gleice consegue uma identidade falsa, como se tivesse 18 anos. Lupe conta a Macário que ela e o Sebastião são namorados. Isabela pergunta à mãe quando irá conhecer seu pai de verdade. Daniela diz à filha que ela e o Fausto são os pais de verdade dela. Isabela diz que sim, mas também não, e que quer conhecer seu pai biológico. Macário diz a Lupe que não gosta daquele rapaz para ela, e além disso, ela não tem idade para namorar. Lupe diz que deixou de ser uma menina há muito tempo. Macário diz que não irá impedi-la de namorar, mas se o Sebastião colocar uma mão nela, irá matá-lo. Daniela pede que Isabela seja paciente e confie neles. Isabela diz à mãe que se seu pai biológico for casado com outra mulher, pode ser que ela tenha irmãozinhos, igual ela sempre quis ter. Memo e Úrsula continuam discutindo por Daniela. Úrsula sente fortes dores no ventre. Karen conta a Daniela sobre o pedido do casamento de Heron. Daniela conta à amiga que o Fausto aceitou falar para Isabela sobre seu pai biológico. Ela diz que o Fausto colocou como condição esquecer do divórcio para que conte a verdade para a filha. Karen diz: "Meu Deus, Daniela, abre os olhos, ele está te manipulando." Daniela diz que pelo bem da filha é capaz de tudo. Úrsula diz a Memo que se ele não se importa por ela, pelo menos que se interesse pelo bebê deles. Ela diz que o bebê sente como ele trata ela e como a despreza. Memo diz que não a despreza, mas Úrsula faz pressão psicológica nele para que se sinta culpado. Daniela conta a Karen que se encontrou com o Memo, mas a Úrsula fez a maior cena. Karen diz que a tatuada não é tonta e sabe que o marido dela tem os olhos virados para ela. Daniela assume para Karen que cada dia mais ama o Memo. Úrsula diz a Memo que só precisa descansar um pouco e ter um pouco do carinho dele. Memo deita do lado dela e a abraça. Úrsula diz que a única coisa que precisa é do abraço dele. Karen estimula que Daniela lute por Memo e jogue tudo por ele. Daniela diz que não pode, que o Memo não é homem para ela e jamais poderá estar a seu lado. Ela diz que ele precisa estar com sua esposa e seu filho. Úrsula diz a Memo que quando soube que tinha uma criança dentro dela, soube que estavam formando a família deles. Ela diz que a Isabela ficará muito contente ao saber que terá um irmãozinho. Já à noite, Amparo diz a Gabi, João, Lupe e Sebastião que quer que eles se respeitem e se amem muito. João diz que disso ela pode ter seguridade. Sebastião diz a Amparo que irá amar e respeitar a filha dela. Isabela reza e pede que seus pais encontrem seu verdadeiro pai. Macário fica todo animado ao ver o dinheiro que Fausto deu para César acabar com o Memo. César diz que amanhã irão apagar o Memo.